boa noite. Mais uma vez estamos de volta ao nosso programa Educação e o Seu Futuro. Consigo Gregory DeMello e temos hoje mais uma convidada, uma história muito engraçada que vamos já introduzir, mas quero agradecer até hoje, neste caso, a colaboração de todos em casa que estão assistindo ao programa. Continuam a dizer boas notícias do que estão a ver e lá que hoje a nossa convidada continua da mesma maneira. Consigo esta noite temos Maria Pontes, que é, neste caso, superintendente, mas interim superintendente das escolas de Fall River. Muito boas-vindas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sim. E Maria, eu gosto de começar com todos os nossos convidados, uma historiazinha das suas origens aqui até a América, que sei que é imigrante também, e quero ouvir então a sua história, se faz favor. Sim, nasci em Ponta Delgada, em São Miguel. A gente emigraram para os Estados Unidos quando tinha quase 9 anos, 8 anos, em outubro. E assisti às escolas aqui públicas em Fall River. Começámos, quando viemos para os Estados Unidos, vivemos em Hull, Massachusetts, por um pouco tempo, e em fevereiro, de outubro a fevereiro, com os tios nossos, e depois mudámos para Fall River porque tinha mais pessoas que falavam português. A nossa família, meus pais compraram uma casa em Fall River, a gente foram para, eu assisti a Carroll School, o Westall, Morton e o Durfee, graduei em 1979 e depois disso matriculei no Bridgewater State University. E depois fui para o Fitchburg State University. Sim. Então, como muitos imigrantes, não é? Os nossos pais vieram da sua terra natal com os seus filhos para a América para ter uma melhor vida. E eu sei o seu exemplo, não é? É precisamente o que estamos a falar. Mas quando os seus pais vieram para a América, tinham 8 ou 9 anos de idade, a intenção dos seus pais é para a Maria continuar os estudos, não é? Era exatamente. Eu sou uma de 6. Quando a gente viemos, tinham 4. E a minha mãe estava à espera do meu irmão. Os meus pais vieram, eu acho que eles lá tinham uma melhor vida do que tiverem aqui. Porque aqui foram os dois trabalhar para a fábrica, lá a minha mãe estava em casa criando a gente. Meus pais queriam que a gente fizesse o melhor da oportunidade dos Estados Unidos. A educação foi sempre uma coisa que a gente, eles queriam para a gente e sabiam que continuarem a fazer a diligência da gente ter a oportunidade de aproveitar. Sim. É importante porque algumas vezes tem aquela mentalidade, vem para a América, os filhos vão para a fábrica, vamos todos para a fábrica, ganhar dinheiro e poupar dinheiro e depois, quando casar, vamos dar um frigorífico, ou vamos dar isso, ou vamos dar aquilo, neste caso, uma oferta de casamento, não é? Infelizmente, muitos tiveram que ter essa alternativa. Outros, como os seus pais e os meus pais também, tiveram outras intenções, não é? Mas a Maria, depois de ser educada, como já disse, nas escolas públicas de Fall River, depois foi para o Bridgewater State University, que neste caso é onde estou como funcionário já há 14 anos, um lugar, um cantinho muito bonito do mundo e que põe muita gente, neste caso, com bons futuros, como a Maria. Depois entrou como professora numa igreja parochial school, não é? Yeah. Qual foi a sua escola? A escola de São Miguel, aquilo era a minha paróquia. Eu fui professora da primeira classe, 8 anos. Depois a principal pediu-me para ir trocar para a quarta classe. Tive lá uns anos a ensinar na quarta classe. Depois fui para middle school. Eles têm até 8 grau. Sim. E eu fui professora do 8 grau lá. Eu tive 15 anos na escola de São Miguel. Essa escola é tal do Father Jay, não é? Okay. Agora, Que ele muitas vezes, neste caso, está no Facebook, não é? Sim. Os alunos e é muito ativo, neste caso um padre muito ativo que tem um prazer tremendo por seus estudantes, não é? E depois da sua, neste caso, na sua estadia na escola de St. Michael's, entrou nas escolas públicas. E qual foi o seu percurso? Sim, depois de 15 anos eu troquei para a escola pública, entrei
no Cuss Middle School, no edifício velho, em frente à corte, no sim. Rock Street. Ensinei 7th e 8th grade English e depois fui para trás para a escola e para ser administradora fui department head de inglês e história lá mesmo no Cuss e depois fui vice-principal no Green School. Depois do Green School fui para o Doran School, fui diretora lá há 7 anos. Então vamos parar aí no Doran School, porque eu tive, neste caso, a oportunidade de ler um artigo que foi publicado esta semana passada e o Doran School, para as pessoas que não sabem, neste caso o Estado tem estatísticas dos estudantes e, neste caso, como é que eles têm alcance no MCAS e outros exames. E o Doran School, quando a Maria Pontes foi para lá, era considerado um level 4, neste caso, que era o pior, neste caso, o pior andar de 1 a 4. E explica-me o que é que aconteceu depois da Maria entrar no Doran School. Acho que isso é uma coisa que nenhuma diretora quer passar por isso, porque ninguém quer, aquilo são as nossas crianças e nossos empregados, e ninguém quer ter esta fama, não. Sim, classificação. Tivemos que pusemos muitas pessoas, novas professoras, tivemos que a cultura da escola, tivemos que trocar e a mostrar às crianças que todos podem atingir sucesso com os próprios, com a própria ajuda. Nós trabalhamos juntos para adquirir o nível 1. Depois de 3 anos, subimos ao nível 4 para o nível 1, mas foi com um trabalho de todos trabalhando juntos, pais, funcionários, as crianças, todos no mesmo pensamento que nada é impossível se a gente trabalharem juntos. Isso é muito importante porque se não há aquela, neste caso, colaboração de casa dos pais, ou mesmo tios, ou mesmo avós, é muito difícil a criança ter sucesso na aula, não é? E eu penso que algumas vezes uma pessoa tem uma ideia diferente de não só chegar à escola às 8 horas da manhã, por exemplo, e se às 2h30 da tarde, e o resto é cantigas. Não. Aquilo começa com um bom almoço da parte da manhã, de um aluno, se não for em casa, na escola, não é? Que as escolas também já estão dando isso às crianças, mas ir para a cama cedo, fazer o seu trabalho de casa, não é? Ter aquele regulamento em casa que é muito importante e depois a criança imediatamente tem aquele desejo também de querer aprender e ter sucesso e os arredores também, os seus colegas, não é? As suas professoras ajudando, é muito importante. Só eu continuo a dizer que a educação do aluno não é só a professora. Começa em casa. Começa em casa. E mesmo que a pessoa, neste caso, não tenha aquela capacidade de saber de um computador ou as coisas de tecnologia que, neste momento, infelizmente por causa do Covid, teve que ser, não é? Nunca se diz que não. A gente tem que ter aquele desejo, tem que ter aquele positivo, neste caso, ser positivo, não é? Para ter aquela confiança na criança, para continuar os estudos. E eu penso que a pessoa que, neste caso, à frente disso foi a Maria Pontes, que teve essa iniciativa de correr isso tudo bem. Só parabéns devido do nível 4 para o nível 1, que não é fácil, não é fácil. Mas, além disso, depois do Doran School, foi parar no Durfee High School, não é? Sim, fui para lá por 2 anos. 2 anos. E qual foi a sua capacidade no Durfee High School? Fui como diretora também. Diretora? Tivemos que também tinha trabalho para fazer lá com a cultura da escola. Tínhamos assistentes, diretores, 4 que eram novos. Fui lá. Desculpe, foi agora, recentemente, que foi diretora do... Não, foi antes de... Não, foi já 6 anos, 5 anos. Ok.
Porque atrás, agora depois o do Durfee tem uma nova escola, não é? Sim, foi antes disso. Foi antes disso, ok. Ainda foi na escola antiga. Oh, yeah. Ok. Quando eu estava lá de diretora, a gente estava começando o processo da escola nova. Da escola nova. Que eu sei porque em Taunton fizemos uma escola, neste caso a secundária, não é? Que não é incomparável com o tamanho do Durfee. E tantas reuniões, era quase todos os dias de manhã, todas as semanas havia reuniões, porque, sabe, arquitetos e isso e aquilo e leis, é muito difícil. Neste caso, o Durfee já está aberto, não é? Já está aberto. Oficialmente já está aberto. E quantos alunos estão lá no Durfee? Temos de roda, todos os dias troca, não, mas temos de roda de 2.300 estudantes. 2.300. Mas os graus é o 9 até o 12, não é? Sim, exatamente. Em Taunton é o 8 até 12. Sim. Neste caso, a gente também anda por 2.300, 2.400, mas temos mais um grau. Sim. Claro que o Durfee é um pouquinho maior. E neste caso, está tudo a correr bem no Durfee? Está tudo a correr bem. Já sabe, quando se abre uma escola nova, tem coisas, a gente está acabando algumas coisas, mas está andando bem. O tráfego da manhã tem sido um problema da manhã e à tarde, porque aquilo é uma rua muito... temos 3 escolas grandes, o BCC, o Conley e o Durfee, não é fácil horas normais, e agora a gente fechamos, antes tinham 2 áreas para as crianças entrarem e sair, e trocou tudo para a primeira no Ellsbury Street, foi um pouco... Eu vi nas notícias falar nisso. Agora, explica-me conforme o Durfee. Isso, neste caso, eu gosto de puxar para o nosso português, não é? Infelizmente, nas escolas de Taunton, ainda nós estamos naquele ponto que eu estou satisfeito, que é a língua portuguesa, não só no high school, mas também no middle school. No high school do Durfee, quantas, neste caso, secções ou aulas há de português? E quantos professores, sabe? Eu sei que a gente temos vários professores, não sei quantas aulas, porque aquilo depende nos números das crianças que matriculam para aquelas classes, mas a gente tem português, espanhol, francês, latim, há várias línguas, mas temos um mínimo de 3 professores que ensinam português. Ok. Um mínimo. Ok. E neste caso, a língua procurada mais é português, francês, qual é? Eu acho que agora é espanhol. É espanhol, claro. Maria, vamos parar por uns segundos, ok? Vamos dar oportunidades aos comerciantes também anunciar para os nossos telespectadores. Em pouco tempo voltamos, fique connosco, Gregory DeMello, Educação e o Seu Futuro. Até já.